Olá a todos, meu nome é Nelson Granato e esse é o Marxismo, Teoria e Prática, um canal do YouTube dedicado à divulgação da teoria marxista e a reflexões sobre a sua aplicação para entender o capitalismo contemporâneo. Hoje, apresentamos o curso Leituras de O Capital. O objetivo geral desse curso é apresentar uma visão geral de O Capital, a principal obra de Karl Marx, que apresenta os conceitos fundamentais para compreendermos o capitalismo. Por ser uma obra muito extensa, procuramos também indicar as principais partes, sempre com cuidado em fixar os principais conceitos e as categorias básicas de análise. Na medida do possível, procuramos também apresentar exemplos de aplicação dos conceitos marxistas para analisarmos o capitalismo contemporâneo. Por fim, levantamos algumas questões para reflexão e discussão. Comecemos então as aulas. Antes de iniciarmos a leitura de O Capital, é importante termos alguma noção do método que Marx e Engels desenvolveram para analisar a sociedade, o materialismo histórico, ou o método da economia política. Por isso, nessa primeira aula, veremos brevemente a importância do método, as vertentes metodológicas existentes, como elas estão contempladas no método marxista e, por fim, como isso ajuda a entender o modo como as categorias de análise marxistas se relacionam e a organização do capital em 3 livros. O material bibliográfico utilizado para montar essa aula foi, basicamente, a introdução do Para a Crítica da Economia Política, de Marx, e o capítulo 1 de A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Antes de tudo, a importância do método. Veja o trânsito de São Paulo, caótico, como o da maioria das grandes cidades do mundo. Se tentarmos analisar uma realidade complexa como um todo, sem enxergarmos as partes que a compõem, a tendência é ficarmos perdidos. Isso porque a realidade, assim como o trânsito de São Paulo, é caótica. Para entendermos o caos, precisamos fazer 2 exercícios. Primeiro, realizamos uma análise, que é o trabalho de separar a realidade complexa nas suas partes componentes. Identificando as partes que compõem o todo, partimos para a síntese, onde reunimos essas partes novamente para compreendermos a realidade. Como fazemos esse trabalho? Com o método científico. Primeiramente, a caminhada do todo às suas partes constituintes, a análise. Vejamos a famosa aula de anatomia pintada por Rembrandt. Nas ciências naturais, e especialmente nas biológicas, é quase intuitivo supor que o primeiro passo para entender como funciona um organismo vivo é encontrar os órgãos que o compõem. Trata-se, literalmente, de dissecar o teu objeto de estudo. Nas ciências humanas, esse trabalho de analisar o objeto não é trivial. Afinal, não é possível matar e dissecar a sociedade, o organismo vivo e em permanente transformação que estudamos. Assim, temos que partir de pressupostos, que são suposições que fazemos sobre o modo como a sociedade se organiza. Basicamente, esses pressupostos podem ser de 2 tipos. Um primeiro tipo são os pressupostos individualistas e idealistas. Esses partem da suposição de que a sociedade é uma soma de indivíduos, no caso do individualismo, e ou da suposição de que, a partir de comportamentos que imaginamos existir no ser humano, no caso do idealismo, conseguimos encontrar as categorias abstratas de análise da sociedade. Um exemplo de pressuposto individualista e idealista é esse. O ser humano se comporta de modo racional e, a partir disso, decide o quanto consumir e o quanto produzir. Trata-se de uma adaptação de textos presentes em todos os manuais de microeconomia. Esse é o pressuposto fundamental da teoria econômica neoclássica. A economia entendida como a soma de indivíduos produtores que se comportam de maneira racional. Isso entendido como maximizadores de utilidade e minimizadores de custo. Outro tipo de pressuposto é o materialista. Neste caso, não se faz uma suposição sobre o comportamento do ser humano. Busca-se construir categorias abstratas de análise a partir das condições materiais da vida humana. Um exemplo de pressuposto materialista é este. O ser humano produz conscientemente os seus meios de vida e, por meio disso, produz a sua própria vida material. Trata-se de uma adaptação de trechos de A Ideologia Alemã, uma das obras basilares de Marx e Engels. Esse é um pressuposto fundamental da teoria marxista e está presente em todas as suas obras quando se faz a menção a aspectos metodológicos. Vale ressaltar que Marx e Engels tinham uma visão totalmente contrária ao individualismo metodológico.
No marxismo, a sociedade não é uma mera soma de indivíduos. Nem o indivíduo tem plena liberdade de ação para intervir na história. Para Marx e Engels, o indivíduo não existe apenas em si, mas sim sob determinadas condições sociais e econômicas que são alheias à sua vontade. Condições essas que interferem no seu modo de ver e agir no mundo. Voltaremos a esse ponto em outros momentos do curso. Se em um primeiro momento encontramos as partes que compõem o todo, agora utilizamos essas partes para ver como elas se organizam e explicam em si mesmo o todo. Fazemos a síntese. A síntese pode ser feita de modo mecânico, quando temos partes isoladas que, eventualmente, se encaixam ou existem em si. Um exemplo disso é a teoria monetária keynesiana. Ela tem bases materiais e dialoga muito com a teoria monetária marxista. No entanto, não há preocupação de que essa parte, o dinheiro, ou a moeda, se relacione com o contexto de uma economia capitalista, baseada na exploração da força de trabalho, o que tem implicação na viabilidade de muitas de suas proposições numa sociedade capitalista, o que a distancia da teoria marxista. Também voltaremos a esse ponto em outras oportunidades. Outra forma de fazermos a síntese de categorias analíticas é de modo orgânico e ou dialético. Neste caso, as partes não existem isoladas, formam parte de um todo e interagem entre si. Não há espaço para uma categoria existir em si, sem interagir com as demais. Especificamente na dialética, as contradições existentes dentro de cada uma dessas partes componentes e no seu relacionamento com as demais são o motor para sua evolução permanente. O método marxista é orgânico e dialético. As categorias de análise descritas em O Capital são uma consequência da outra. Não existem isoladas e devem ser entendidas dentro de um contexto de uma sociedade capitalista. O método de análise social criado por Marx e Engels nasceu do debate filosófico que acontecia na Alemanha do século XIX. De um lado, havia o idealismo dialético da filosofia hegeliana, predominante na época. Do outro, o materialismo mecanicista de Feuerbach. Uma síntese desses dois métodos é o materialismo dialético. O termo materialismo histórico nasce em A Ideologia Alemã, onde Marx e Engels definem a história da humanidade como seu objeto de estudo. E especificamente ao modo de produção capitalista. Como Marx aplicou o materialismo histórico para construir as suas categorias abstratas de análise? Primeiramente, qual é a primeira impressão que temos do capitalismo? Olhando para Times Square, em Nova York, o que vemos no meio deste caos no maior centro do capitalismo mundial? Pessoas apressadas e trabalhando, dinheiro circulando e sendo acumulado, produtos e serviços sendo fabricados, vendidos e consumidos. Enfim, o que conhecemos por capitalismo. Foi exatamente essa a impressão de Marx. A visão caótica do capitalismo como uma imensa produção e circulação de mercadorias. Mas não de mercadorias que brotam magicamente, e sim mercadorias produzidas pelo trabalho humano. Olha só o pressuposto fundamental da teoria marxista desde a construção das suas primeiras categorias abstratas de análise. Assim, temos categorias abstratas de análise construídas a partir de pressupostos materiais, tais como valor, mercadoria, dinheiro, capital, mais-valia, entre outros. Essas categorias interagem entre si e se determinam de modo dialético, e existem e fazem um determinado sentido e função dentro de um determinado contexto, o capitalismo. É deste modo que as categorias de análise são construídas e apresentadas ao longo dos 3 livros de O Capital. Nesse sentido, é interessante observar o plano original de Marx para dissecar o capitalismo, que está descrito na introdução do livro Para a Crítica da Economia Política. Havia a pretensão inicial de escrever 5 livros. Um primeiro, com as determinações abstratas gerais, tais como os conceitos de trabalho, valor, mercadoria, troca e dinheiro. É o conteúdo do Para a Crítica da Economia Política e dos 3 primeiros capítulos do livro 1 de O Capital. O segundo livro falaria sobre o capital, o trabalho assalariado e a renda da terra. Basicamente, o conteúdo dos livros 1, 2 e 3 de O Capital. Os outros livros falariam sobre o Estado e a dívida pública, a divisão internacional do trabalho e o mercado mundial e as crises. Estes livros não saíram do papel, e há somente algumas anotações dispersas nas obras de Marx.
Caberia a nós, marxistas, darmos continuidade a essa obra. Para isso, precisamos estudar, debater e escrever. Na próxima aula, adentraremos no livro 1 de O Capital, e em seu primeiro capítulo, A Mercadoria, onde abordaremos conceitos fundamentais do marxismo, tais como valor de uso e valor de troca, trabalho concreto e trabalho abstrato, tempo de trabalho socialmente necessário, entre outros. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo amador. A estética pode ser pobre, mas procurei sintetizar todo o meu conhecimento nessa área do modo mais didático possível. É uma tarefa árdua, mas necessária se quisermos entender e transformar a sociedade em que vivemos. Para aqueles que têm conhecimento de metodologia, por favor comentem e acrescentem aquilo que acham necessário para uma melhor compreensão do método marxista. Dúvidas também são muito bem-vindas. Terei o maior prazer em responder, e isso ajudará a elaborar as próximas aulas. Não esqueça de curtir o vídeo e repassar para amigos que gostam ou querem entender mais sobre o assunto. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.